Pessoal, eu sou o Sandro e com este vídeo eu dou início a um trabalho composto de uma série de outros vídeos contendo orientações jurídicas para um efetivo exercício da cidadania dentro do chamado Estado Democrático de Direito, promovendo assim a maturidade e, consequentemente, a emancipação da sociedade brasileira. Daí eu peço que deem um like se gostarem, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhem este trabalho via redes sociais e ajudem na divulgação, porque estaremos diante de informações que vai municiar a população a fazer valer os seus interesses como sócios da coisa pública, ou seja, como sócios desta república chamada Brasil. Na prática, tais orientações jurídicas vão oferecer ao cidadão um mínimo necessário de informações para que se possa atuar dentro da democracia, sem extrapolar os limites da livre manifestação do pensamento e, além de ser livre para escolher os seus representantes, acompanhar, fiscalizar e cobrar o desempenho destes depois de eleito. Vai ajudar a população a identificar os projetos e leis que carecem de interesse da coletividade, exigindo plebiscito ou referendo quando for o caso. Vai ajudar o povo a se defender contra abuso de autoridades e também contra atos que incorrem em desvio de finalidade. E nós temos uma lei própria para isso. Vai ajudar as pessoas a entender como intentar uma ação popular ou provocar o Ministério Público para que este cumpra o seu papel de advocacia da coletividade e inicie a chamada ação civil pública, depois de renovar, evidentemente, o conceito de direitos difuso, que me parece muito mal interpretado por esta instituição. Vai ajudar o povo a atuar dentro do Estado Democrático de Direito, aprendendo a se mobilizar para exigir do Congresso e dos tribunais que as leis atendam ao interesse da coletividade e não ao interesse próprio ou interesses particulares. A democracia americana é próspera porque se encontra emancipada, e nesta frase de Abraham Lincoln, ela revela sua considerável maturidade social. Vejamos o que diz Abraham Lincoln, abre aspas, nós, os cidadãos, somos os verdadeiros senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Fecha aspas. Dentro desta visão democrática, madura e emancipada, eu faço o seguinte complemento. Não para derrubar a Constituição e nem atentar contra as instituições, contra os cargos cujas missões são consagradas pela democracia, mas sim para derrubar os inimigos da nação, que se revelam verdadeiros ditadores dentro do Estado Democrático de Direito, visto que são desprovidos de qualidades morais e ética para estar no poder. Como disciplina o parágrafo único, já no artigo 1º da nossa Constituição, todo o poder emana do povo. Acontece que, estando no poder, aqueles que deveriam atuar no interesse da coletividade passam a agir como verdadeiros ditadores dentro da democracia. Ou seja, passa a atuar como inimigos da nação, traidores do povo, traidores da sociedade. Se determinam, por exemplo, que não é para sair de casa e a população sai, um representante do povo deve rever os seus atos, fazer um tipo de pesquisa local e imediata e, se constatar que a maioria quer ir para a rua, ele deve acatar, pois a vontade do povo é suprema. Inclusive, deve se abster de comandar as forças públicas para cima do povo. Mas o que realmente acontece? Tal representante, interessado nas vantagens que tira dessa situação, agindo como ditador dentro da democracia, manda as forças públicas, ou seja, a polícia, a fiscalização, para cima da sociedade. E estes policiais e fiscais, desprovidos da necessária preparação técnico-jurídica e profissional, saem cometendo
abuso de autoridade e desvio de finalidade, acreditando estar fazendo o correto. As polícias, os fiscais e servidores, no modo geral, são funcionários do povo. Somos nós que pagamos os seus salários. Somos nós que emanamos poder aos seus chefes e superiores. E se estes chefes e superiores agem como ditadores dentro do Estado Democrático de Direito, suas ordens são manifestamente ilegais e não devem ser acatadas. Deveria ser requisito necessário para o acesso em serviço público a graduação em Direito, ou pelo menos um curso técnico profissional com ênfase em Direito Constitucional e principalmente o Direito Administrativo. Como tema de um próximo vídeo, eu vou falar sobre o poder de polícia, que é um dos poderes da administração pública e que não tem nada a ver com a denominação polícia que a gente vê escrita em viaturas e que as forças públicas usam priorizando o pega-ladrão. Quer saber o que é poder de polícia? Quer saber o que é poder de polícia? Interprete o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Você vai ver que um agente municipal da vigilância sanitária é tão polícia quanto mais bem preparado agente das forças que temos aí instituídas. Mas vamos dar sequência para o vídeo não ficar muito longo. Eu disse que no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. E que, estando no poder, aqueles que deveriam atuar no interesse da coletividade passam a agir como verdadeiros ditadores dentro da democracia. Ou seja, passam a atuar como inimigos da nação, traidores do povo. Por um lado, nós temos no Congresso os parlamentares, que criam e aprovam leis, que impactam negativamente a governabilidade do Poder Executivo, em razão geralmente de interesses próprios ou particulares. Daí que o governo tem que despejar milhões de reais aos parlamentares para ter o mínimo de condições de administrar. E já pensando nos próximos mandatos, eles criam e aprovam leis numa velocidade extraordinária, no frio da madrugada, a título precário. Leis que lhes garantem privilégios, benefícios, imunidades, inviolabilidades, abusando da confiança dos seus representados. Só que tais leis são desprovidas da chamada eficácia social, portanto são passíveis de serem revogadas através de referendo mediante um clamor da sociedade. Este é o grande segredo do Estado Democrático de Direito. Toda lei que não atende ao interesse da coletividade tem que ser revogada através de referendo, mediante um clamor da sociedade. Ou, de ofício, deveriam os canalhas, membros empoderados que estão frente das instituições, como por exemplo a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, na defesa do interesse coletivo, embargar os atos dos inescrupulosos parlamentares, porque o Congresso é como uma fábrica de leis a serviço destes inimigos da nação. No direito brasileiro, nós temos eternizado o ensinamento do jurista Pontes de Miranda, que diz que uma lei, para ter efetividade, legitimidade, ela terá de ter existência, validade e eficácia social. Assim sendo, toda lei criada e aprovada pelos nossos parlamentares tem que atender ao interesse coletivo, senão ela não tem a chamada eficácia social. Esses covardes sabem disso. E o que é pior, os chamados guardiões da Constituição, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal, sabem disso, aprenderam isso ainda na faculdade de Direito. Daí, população, se de um lado nós temos os parlamentares no Congresso, de outro lado nós temos os ministros do STF e a omissão da Procuradoria-Geral da República, lá no STF essas leis desprovidas de eficácia social são ratificadas mediante a omissão desta verdade. Pois, em nome da tal da equiparação de poderes, os nossos excelentíssimos ministros e também procuradores se vendem para garantir os mesmos privilégios que têm lá os parlamentares.
E eles se vendem fazendo como? Ratificam essas leis fazendo o quê? Proferindo acórdãos que desafiam a inteligência dos advogados mais perspicazes. Acórdãos que distorcem os dispositivos constitucionais. Agora, uma pergunta simples. Se há ditadura dentro do Estado Democrático de Direito, por que não pode ter intervenção militar? Aí é que vem a questão. Já que a Procuradoria-Geral da República, na figura de procuradores e promotores de justiça, que são os advogados da coletividade, não defendem a sociedade dentro do Estado Democrático de Direito, porque não entende que esta agressão aos valores sociais, promovida pelo Congresso e pelos tribunais, também são direitos difusos, somente nos restam o quê? As Forças Armadas para defender o povo. Por um lado, nós temos parlamentares que ditam regras, que não atendem ao interesse da coletividade, e por outro lado nós temos ministros do STF que ratificam essas mesmas leis, distorcendo os textos constitucionais, para poder manter, para poder garantir os mesmos privilégios, os mesmos benefícios que assolam o orçamento público. Portanto, antes mesmo de defenderem o chamado Estado Democrático de Direito, principalmente os guardiões da Constituição, ou seja, os ministros do STF, eles deveriam renunciar toda esta mordomia, renunciar a esses privilégios, bem como revelar quais são estas leis desprovidas de eficácia social, evitando o referendo das mesmas, que são centenas, se não milhares. Eu desafio os nossos ministros e parlamentares a escancararem os seus olerites em rede nacional. Abram as portas dos palácios e chamem a televisão. Apresenta cada repartição, cada sala, gabinete, toda a estrutura que mantém vocês, seus inúmeros assessores, familiares e puxa-sacos de modo geral que acessam os chamados cargos de confiança, que são inclusive objeto e tema de estudo em próximo vídeo. Gente, funciona assim. Dentro do Estado Democrático de Direito, nós temos os advogados da coletividade, que deveriam lutar pelos interesses difusos, né? Ou seja, os interesses da coletividade. Mas eles o fazem muito mal, defendendo aí os índios, o meio ambiente, o menor, e se preocupando malemar com a denúncia na ação penal. Daí o que nos resta, população? As Forças Armadas, que dentro do Estado Democrático de Direito, me parece que ainda estão perdidos, né, em como agir, pois entendem que defender a soberania do país se faz somente contra a agressão externa do inimigo, sendo que os nossos maiores inimigos estão no Congresso, nos tribunais e na Procuradoria. Para finalizar, com relação ao Poder Executivo, ou seja, o governo, nós precisamos de entender que é o povo que manda num país. Se um presidente, um governador, um prefeito manda fazer algo, tipo ficar em casa agora nessa pandemia, e o povo vai para a rua, tal mandatário, se não voltar atrás, está agindo como ditador. E se as forças públicas de segurança se entendesse melhor os seus papéis dentro do Estado Democrático de Direito, ficaria do lado do povo e não partiria para cima de pessoas desarmadas.